Continuando aqui, pessoal, essa parte aqui de geometria analítica, quero mostrar uma coisinha de como o vetor é um bizu muito forte para fazer problemas com reta e ficar muito mais intuitivo, muito mais rápido, certo? Bom, eu vou dar um problema aqui que, para quem quer ir, ele é simples, mas ele é a base. Esse tipo de problema, esse tipo de intuição é a base para tudo que o ITA pode cobrar em termos de encontro de retas, reta que passa por ponto, etc, etc, etc. Beleza? Bom, vamos lá. O problema é o seguinte. Eu tenho uma reta que é a reta R, que é essa reta aqui vermelha. E ela possui a seguinte equação geral da reta. X menos 2y menos 2 igual a 0. O problema pede o seguinte. Dado uma reta S, que é essa amarelinha aqui, determine o ponto de cruzamento entre uma reta que é perpendicular, eu coloquei aqui não, que é perpendicular à reta R e passa pelo ponto 2, 3. Pausa aí e tenta resolver em menos de 1 minutinho e meio. Beleza? Bom, vamos lá. Qual que é o bizu, cara? O bizu é o seguinte, é tu saber uma parada muito importante sobre vetores e retas. Para uma reta qualquer, uma reta R, por exemplo, como a gente viu na aula anterior, toda reta possui um vetor associado. Certo? Então, no caso, a reta R vai possuir esse vetor AB aqui, por exemplo, ou se tu quiser o vetor Rzinho, certo? E esse vetor R, ele computa dentro dele a variação em ΔX para cada variação ΔY. Então, por exemplo, se eu ando 1 metro para a direita, por exemplo, a reta vai andar, exemplo, sei lá, meio metro para cima. É um exemplo, no caso, né? Beleza. Então, cada reta possui um vetor associado. Agora, qual que é o bizu? O bizu tu lembrou o seguinte, ó. Se eu tenho uma reta do formato AX mais BY mais C igual a 0, o vetor associado a essa retinha daqui, qual que é? Resposta, tem mais de um. São dois, no caso. Que é o seguinte, como é que você determina o vetor que está associado? Tem gente que acha que, não, pega o A aqui e põe o B aqui, esse é o vetor. Falso, esse não é o vetor. O vetor que você obtém fazendo isso aqui também é um vetor muito útil, mas não é paralelo. O vetor paralelo é o seguinte, pega um dos coeficientes, pega os coeficientes e troca de ordem. Então, no caso, aqui tem A no X e B no Y, faz o contrário, coloca B primeiro e A depois, e escolha um deles e coloca um sinal negativo. No caso, por exemplo, posso pegar esse aqui, certo? Esse é o vetor associado à reta. Por quê? Porque, ora, a gente viu no passado que a reta, a equação da reta na real é a seguinte, ΔX vezes, ΔY vezes x menos ΔX vezes y, mais um trambolho que eu já esqueci, é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Legal. Agora pensa comigo o seguinte. O que é o B? O B é isso daqui, né? O B é menos ΔX. O ΔY é o A. Beleza? O que acontece é o seguinte. O vetor paralelo à reta é o qual? É o vetor que consegue construir qualquer ponto da reta, certo? E a gente fez a dedução da reta partindo do vetor ΔX, ΔY. Volta na aula anterior, você vai ver, a construção da reta foi feita usando este vetor. Porque este vetor é o que constrói a reta. Se é o vetor que constrói a reta, é o vetor que é paralelo à reta, porque está contido na reta. Concorda comigo? Então esse é o vetor que de fato construiu a reta. Mas se ΔX é menos B e ΔY é A, então o vetor, se eu olhar a equação, não nesse formato, mas no formato que a gente vai usualmente utilizar, que é este aqui, ora, o B é menos ΔX e o A é ΔY. Então, no caso, o vetor que é ΔX, ΔY, o vetor escrito em função de A e B vai ser o quê? Menos B, A. Aí você me pergunta, tudo bem, beleza, o vetor menos BA é o vetor paralelo à reta, ok, mas por que você falou que eu posso trocar, sei lá, ao invés de colocar um sinal negativo, eu posso colocar um positivo aqui e um menos aqui? Porque, cara, lembra comigo o seguinte, você concorda comigo que um vetor U, como a gente viu na aula passada, um vetor V que é paralelo a um vetor U é todo vetor que é um escalar vezes um vetor anterior, né? Então, sei lá, eu tenho um vetor aqui que é menos BA. O vetor V será paralelo ao vetor U se ele for igual ao vetor U vezes uma constante, certo? Um valor real, obviamente não sendo nulo. É importante lembrar isso, tá? Alfa é diferente de zero. O vetor nulo não é um vetor que é paralelo a todos, é um vetor que é ortogonal a todos, beleza? Mas enfim, não vou entrar nessa seara por enquanto não, tá? Mas beleza, então desde que alfa não seja zero, o vetor V será paralelo ao vetor U. Concorda comigo? Ora, se eu pegar o alfa igual a menos 1, o que vai acontecer? Eu vou pegar o vetor B, que é menos BA, multiplicar por menos 1. Distribuir menos 1, eu vou ter o quê? B menos A. Tudo bem?
Ah, professor, eu posso escolher então? Fique à vontade, escolha o que você quiser. Mano, se tu quiser, sei lá, pegar πb e menos πa, fique à vontade, mas ninguém usa isso, tá ligado? Então, assim, é até teu critério, mas seja, tem bom senso, né? O propósito desse bizu é para ser rápido na prova, tudo bem? Aí beleza, mas aí tá, por que isso é importante? Bom, só isso já é muito útil para você conseguir verificar equações de reta, tá? Já é bastante útil mesmo. Tá, então, vetor é menos ba. Então, no caso, qual que é o vetor associado à reta do passado? A reta que a gente estava vendo antes. A reta era qual? A reta era... opa, esse aqui é da aula anterior, perdão. A reta era x menos 2y menos 2. Ora, então aqui eu tenho que o a é 1 e o b é menos 2. Então, o vetor paralelo à reta troca a ordem, então é menos 2, 1. Eu posso trocar o sinal de 1 com qualquer um. Vou trocar o do 2 no caso. Esse é o vetor paralelo. Tudo bem? Legal. Mas aí que tá. Nesse caso em específico, usar o vetor paralelo por enquanto não vai ser útil. Vai ser útil usar o quê? O vetor normal à reta. O vetor normal é o quê? Se eu tenho uma reta R aqui, a gente viu o quê? Que o vetor que a gente obtém quando a gente troca a ordem e inverte o sinal é o vetor paralelo à reta. Agora, se eu pegar o quê? Eu tenho aqui a reta AX mais BY mais C igual a zero. Se eu pegar esse neguinho aqui e esse neguinho aqui e só colocar no vetor, eu obtenho o vetor normal. N é igual a B. O que é o vetor normal? É um vetor que é perpendicular à reta. É o vetor perpendicular à reta. E isso é muito importante, ajuda demais na resolução de problemas. Cara, você ganha uma velocidade muito forte. Então, guarda isso. O vetor que é perpendicular à reta é o vetor AB. E o vetor que é paralelo à reta inverte os dois, troca o sinal de 1. Quer uma prova de que isso acontece? Bom, para quem já viu um pouco de vetor, sabe que o produto escalar entre dois vetores, né, que é U escalar V, é dado como sendo o quê? Você pega, sei lá, aqui eu tenho o x, o y, escalar Vx, Vy. Como é que a gente faz o produto vetorial? A gente multiplica ordenada por ordenada, abscissa por abscissa, certo? Então eu teria o quê? O x, Vx, mais o y, Vy. Eu pego esses produtos, né, de x em x, y em y e somo, certo? E quando o vetor U é ortogonal ao vetor V, é perpendicular ou ortogonal, esse produto dá zero. Então o que acontece? Se o produto escalar entre o vetor normal e o vetor U for zero, quer dizer que eles são perpendiculares. E, dito e feito, né? A vezes menos B dá menos AB. B vezes A dá AB. Somos dois, zero. São ortogonais. E se o U é paralelo à reta e o normal é perpendicular ao paralelo à reta, então, por transmissibilidade, o normal é ortogonal à reta. Tudo bem? Bizu útil por quê? Pelo seguinte, olha como fica fácil a resolução do nosso exercício. Qual que era o problema que a gente queria resolver? A gente tem aqui a reta, que é a reta R, é dada como sendo o quê? Ela é dada como sendo x menos 2y menos 2 igual a zero. Queremos a reta perpendicular a R. Como a gente faz? Ora, pega o primeiro vetor, normal à reta. No caso, o vetor normal é o quê? Só pegar os coeficientes. 1 menos 2. Putz, tá bom, eu tenho um vetor, agora eu quero achar a reta. Como eu te falei, o vetor que é paralelo à reta que você quer achar, ou que você já tem, é sempre a mesma lógica. Troca os dois e inverte o sinal de 1. Ora, então eu faço o processo reverso. Antes eu tinha a reta e trocava os coeficientes e trocava o sinal de 1. Agora eu faço o contrário, que no fundo é a mesma coisa, né? Troco os dois, menos 2 e 1, e troco o sinal de 1, no caso, 2. E coloco ao lado dos respectivos termos. No caso, veja como funciona. Essa retinha aqui, que é 2x mais y mais um k, que uma constante ainda que eu não terminei. Pega esse cara aqui, troca de lugar, 2. Pega esse cara aqui, troca de lugar, 1. Troca o sinal de 1, no caso menos 2. É o mesmo vetor. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse vetor n é normal a essa reta. A gente quer o quê? Uma reta que é perpendicular à reta anterior, a reta R, certo? Ora, eu pego o vetor que é normal à reta que eu estou trabalhando, que é a reta R, e pego a reta que é paralela ao vetor que eu criei agora. Aí eu vou ter o quê? Uma reta que é paralela a um vetor que é ortogonal à reta anterior. Mas ora, se ela é paralela a um vetor que é ortogonal à reta R, então, por transmissibilidade, a reta que eu criei agora ela é ortogonal à reta anterior. Então, essa retinha aqui, 2x mais y mais uma constante qualquer, é igual a zero, ela já é ortogonal à reta original. Tudo bem? Ah, mas o que é esse k aqui? K é uma constante. O que acontece?
Ora, eu tenho várias retas possíveis com a mesma inclinação. Esses coeficientes, do x e do y, por eles estarem associados à variação de x e variação de y, como vimos na aula anterior, o que acontece é que eles são os responsáveis por mudar a inclinação da reta, certo? Então, se eu mexer esses carinhos aqui, a reta pode inclinar, pode inclinar. Mas agora, se esses termos são constantes, o k ele determina o quê? Ele determina o deslocamento lateral da reta. Várias dessas retas aqui, que são todas paralelas entre si, atendem a essa equação, certo? Porque o k ele é livre, eu posso variar o k quanto eu quiser, certo? Então, mas aí tá, como é que eu determino o k? Bom, o que acontece? Você obteve o quê? Uma informação referida à inclinação da reta em relação à reta r. Você falou que a reta que você quer achar é ortogonal à reta r. Então você obteve uma informação angular. É óbvio que você vai obter o quê? Informações sobre esses coeficientes aqui. Agora, sobre a localização dela, como é que você faz? Aí, você tem que pegar o ponto pelo qual ela passa. Para você obter a disposição espacial da reta, você precisa do quê? De pontos por onde ela passa. Isso aí é obrigatório. Então, no caso, eu te falei que ela passou pelo ponto 2, 3. Ora, se ela passou pelo ponto 2, 3, quer dizer que em algum momento o x da reta é 2 e o y é 3. Dessa retinha aqui, porque se ela passa por esses pontos, então, eventualmente, eu vou ter que quando x igual a 2 e y igual a 3 é um ponto dessa reta. Mas se é um ponto dessa reta, então essa equação aqui, essa equação aqui tem que ser válida. Ora, então no caso, se eu jogar x igual a 2 e y igual a 3 na equação, eu vou ter o quê? 2 vezes x, que é 2 vezes 2, mais y, que é 3, mais k é igual a 0. Ou seja, k é menos 7. Portanto, a reta que é perpendicular à reta original é o quê? 2x mais y menos 7 igual a 0. Não acabou aí. Por quê? Porque ele pediu o quê? Ele pediu o ponto de cruzamento. Mas aí, mano, porra. Aí, mano, aí é só. Pô, que é o quê? Pega na tua mão também, tá ligado? É uma coisa muito trivial, todo mundo que sabe fazer. Que é o quê? É resolver um sistema linear, né? 2x mais y menos 7 é igual a 0. Essa é a reta que a gente obteve. E queremos calcular qual que é a transição dessa reta que a gente obteve, que é a reta S, com a reta R. A reta R é essa equação aqui. Então, a gente coloca ela aqui embaixo. X menos 2y menos 2 é igual a 0. Resolve o sisteminha, que aí baba, né? Multiplica por 2 aqui em cima, por 2. Vamos ter 4x mais 2y menos 14 igual a 0. Aqui embaixo, x menos 2y menos 2 igual a 0. Você já viu, corre para o abraço. 2y com 2y corta. Soma tudo aqui, 5x menos 16 igual a 0. X é 16 quintos. Tu joga em qualquer uma das equações aqui, você vai ter o quê? 16 quintos menos 2 é igual a 2y. Portanto, y é 3 quintos. Logo, o ponto de encontro da reta é o ponto P, 16 quintos, 3 quintos. Fechou? Bizu imprescindível, galera. É bom saber, ok? Abraço, pessoal.